Mas o Babenco dizia uma coisa que para mim funcionava como elogio. O meu livro tinha uma linguagem que remetia direto para as imagens. Perfeito? E aí eu fiquei satisfeito com isso, porque o meu objetivo quando escrevo é exatamente se as pessoas veem o que eu escrevo e não leem só. Perfeito? Eu gosto que a pessoa diga, bom, eu li o seu livro e vi uma opção de coisa. Isso me agrada muito. Então eu sempre tive essa preocupação visual, sem saber que isso me remetia para o cinema. A minha infância é a mesma de todo garoto realmente pobre, né? Eu morava numa rua em que tinha muitas árvores e ali eu ficava brincando. Quase que eu fui menino de rua, dessa rua, porque não tinha outra rua não, só tinha essa. E filho de um pedreiro, né? Um pedreiro que também era pastor protestante e da igreja presbiteriana, né? E obviamente no começo eu tinha um horror disso, horror de Bíblia, horror de ser obrigado a ler a Bíblia e horror de acompanhar meu pai às sessões dominicais da igreja, né? Principalmente nos dias de grande luminosidade em São Luís, que eu adorava empinar. Lá chama-se papagaio, não é pipa como aqui, né? E tinha eu que ir para a igreja, né? E depois eu viria a descobrir que essa igreja me deu uma grande disciplina, né, de vida, né? Que eu não quando vim para o Rio de Janeiro ainda jovem, com 22 anos, eu não consegui entortá-la e depois dos 30 comecei a achar que não fosse isso, talvez eu tivesse me perdido pelo caminho, né? Como todos os meus colegas de rua, dessa rua, Camboa, se perderam. É bom lembrar também que eu tive uma mãe fabulosa, carinhosa, né? E tive uma avó, Doroteia, que era uma grande contadora de histórias. E não há dúvida de que a minha inclinação por essa coisa de contar histórias começa na minha avó, né? Ela tinha dois tipos de histórias, principalmente na hora de dormir. Era uma que ela contava, ia contando, e eu estava ali sem dormir, e uma que ela contava para que eu dormisse. Então era aquela história terrível que eu não queria ver o resto, aí eu dormia antes da história acabar. Era uma figura fantástica, não é? Muito alegre, muito confiante no futuro e muito humilde. O meu pai, embora pastor, perdia, se fizesse um concurso de humildade com a minha avó, ele perdia longe, né? Mas era sem dúvida um homem dedicado. E antes de entrar para a igreja, antes de se tornar presbiteriano, ele era um operário como outro qualquer, inclusive ligado às bebedeiras, né? Bebia lá, no Maranhão a cachaça chama-se tiquira, né? Tiquira com mel de abelha, misturado chama-se meladinha, né? Que é uma delícia, né? Só se você tomar duas, você começa a cantar. E meu pai bebia, meu avô era pescador, e obviamente todo pescador bebe. Meu avô tocava violão, gostava de festa. E meu pai uma das frustrações do meu pai é que ele não conseguiu converter o próprio pai. Podíamos não ter dinheiro para nada, mas havia dinheiro para os livros e para me manter a mim e meus irmãos na escola. Perfeito? Isso, ele podia não comprar roupa para ele, mas ele comprava os livros e queria que todos nós estudássemos, né? Havia até aquela coisa interessante que ocorre nas casas humildes, de saber, assim, depois de jantar, se reunir, o que cada um vai ser, né? As minhas irmãs tinham quase definido o que iam ser. Eu simplesmente não sabia o que ia ser. E o que deixava o velho muito triste, né? Mas eu não sabia realmente o que eu ia ser. As profissões que mais me atraíam eram ou motorista de caminhão ou aviador. Aviador não podia ser, né? Imagina.
Não tinha o menor sentido de onde começava essa profissão, como fazer para chegar lá. Então eu seria motorista de caminhão, né? E eu cheguei a treinar, perfeito? Eu cheguei a ser ajudante de caminhão. Ganhava um livro ou outro, meu pai trabalhava em muitas casas, às vezes os caras queriam jogar livro fora, dava para ele, e ele me passava. Eu comecei a descobrir que as aventuras maiores estavam nos livros, não? E não aquelas maluquices que eu fazia por ali, pela rua da Camboa do Mato. Eu gosto muito de televisão, adoraria continuar trabalhando em televisão, mas ocorre que a televisão tem dois lados, como tudo, né? Tem um lado do seu trabalho e tem um lado político para manter o seu trabalho. E esse lado político para manter o trabalho na televisão é muito trabalho, você entende? É muita apurrinhação, muito vedetismo, é muita doidice, mas eu acho que é um veículo fantástico e é a grande sala de projeção de tudo, principalmente do cinema. A televisão ainda vai nos mostrar muita coisa que é o alcance dela, né? Não está nem, eu acredito que a televisão hoje, ela ainda não nos mostrou nem 20% do que ela pode fazer, né? Nós estamos no início, estamos testando uma imensa sala de projeção, perfeito? E isso me satisfaz muito. Esse é o motivo dessa coisa política, eu digo política de trabalho, de ter me afastado das novelas, não pretendo fazer outras, exatamente por isso. Por causa dessa guerra de guerrilha interna, até porque eu não tenho mais idade para isso. Você entende? Eu acredito que, mesmo agora, nesse renascer do cinema nacional, nós ainda não estamos preocupados como deveríamos com o roteiro. O roteiro é a planta baixa e alta de um filme. Você não faz um prédio sem planta, né? Mas faz-se um filme praticamente sem roteiro. Então, nós temos alguns filmes sendo feitos aí em cima de pré-roteiros. Eu não vou aqui mencionar porque é desagradável, né? Vão acontecer erros no filme.